Fotos e vídeos geralmente servem para registrar momentos felizes, como por exemplo, comemorações e viagens. Porém, as imagens que vocês vão ver hoje escondem histórias perturbadoras, e algumas delas, infelizmente, mostram os últimos momentos de pessoas que nem imaginavam a tragédia que estava por vir. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós vamos ver as últimas imagens registradas antes de 4 tragédias. Esse vídeo tem conteúdo sensível, então assista por sua conta e risco. Não é de hoje que a gente vê um monte de conflitos acontecendo em vários países, independentemente das motivações. E é sempre muito triste imaginar que algumas pessoas não conseguem nem relaxar um pouco em suas casas, porque o medo de vir um ataque a qualquer momento tira toda a paz delas. E um dos países que está passando por isso há quase 4 anos é a Ucrânia. Cerca de 7 milhões de pessoas tiveram que abandonar o seu país e estão refugiadas em outros lugares, sendo que várias pessoas ainda estão lá até hoje. Mas tiveram ucranianos que logo depois da primeira invasão perceberam que a situação não ia melhorar e resolveram ir embora para tentar encontrar a paz em outro lugar. Uma dessas pessoas foi Irina Zarutska e a sua família, que se mudou para a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para fugir da guerra em agosto de 2022. Só que exatamente 3 anos depois, agora em 2025, ela entrou em um trem para voltar para casa depois de um dia de trabalho. E tudo estava normal, ela até estava com o uniforme da pizzaria Zepdai onde ela trabalha. No vídeo a gente pode ver a jovem entrar por volta das 21h46, usando fones de ouvido e se sentando em um lugar qualquer para mexer no celular. 4 minutos depois disso, um sujeito completamente desprezível que estava sentado logo atrás dela, coloca a mão no bolso e tira um canivete. E aí simplesmente ele ataca a Irina sem dizer uma palavra, e tudo acontece extremamente rápido, tanto que a própria garota mal consegue processar o que está acontecendo. E assim galera, vai ser difícil de encontrar palavras para falar desse sujeito, porque eu não posso ficar xingando o tempo inteiro, senão o vídeo vai acabar caindo. Mas que fique aqui a minha indignação, porque esse cara é a escória da terra. Então depois de cometer a atrocidade, ele vai em direção a um outro vagão para sair do trem, deixando um rastro para trás e falando que pegou a garota branca. Tudo isso com todos no trem, sem saber o que fazer e sem entender nada do que aconteceu. E após 2 minutos do ataque, ele finalmente consegue sair. E aí, 6 minutos após a entrada da Irina no trem, no dia 22 de agosto, a vida dela foi brutalmente interrompida, e o vídeo foi espalhado por várias redes sociais. Mas o que é mais impactante não é nem mesmo o momento do ataque, mas sim depois dele, quando a pobre garota olha em choque pro cara que acabou de atingir ela com 3 golpes de canivete. E aqui galera, na minha opinião, isso só prova que uma pessoa que quer fazer o mal vai conseguir fazer esse mal, independente se ela está com uma arma de fogo ou não. Então, com a rapidez que tudo aconteceu, as pessoas ao redor nem sequer entenderam o que rolou ali. E aí você pode estar se perguntando o que motivou esse criminoso. E essa é a parte que qualquer um que tem bom senso fica indignado, porque depois de ter sido filmado assim, o cara foi facilmente identificado como DeCarlos Brown Jr., de 34 anos. E esse não era o primeiro crime que esse animal cometeu. O cara já tinha várias passagens pela polícia por agressão, porte de armas e até mesmo tentativa de homicídio, totalizando 14 passagens. Só que a impunidade deixou esse cara livre, mesmo que ele representasse um perigo para outras pessoas. E é isso que mais me revolta, porque se o governo, juízes, que são pessoas responsáveis por cumprir a justiça, tivessem feito o seu papel, a Irina ainda estaria viva. Além disso, em 2022, esse maníaco já tinha sido expulso da casa da própria mãe e estava morando na rua, porque mordeu a própria irmã e quebrou as dobradiças de uma porta em um dos seus surtos de raiva. Ela ainda contou que o irmão tem pensamentos paranoicos e ficava dizendo que o governo tinha colocado um chip na sua cabeça. Tanto que a justificativa que o cara deu pra essa brutalidade foi a de que a ucraniana estava lendo a mente dele, o que bate com o histórico de esquizofrenia. Pois é, os dois nem sequer se conheciam, e provavelmente qualquer um que estivesse sentado naquela cadeira teria tido o mesmo destino. Agora o DeCarlos está preso e deve responder por homicídio em 1º grau, mas várias pessoas estão pedindo para que ele seja condenado à pena capital, o que seria o mínimo pra esse cara, né? O caso ficou ainda mais sério porque aconteceu dentro de um sistema de transporte público, o que levou a Justiça Federal a se envolver. Isso significa que além das acusações estaduais, ele também responde a uma denúncia federal. E aí vem aquelas perguntas que ficam na cabeça de todo mundo. Será que dava para perceber algum risco antes? Será que tinha algum sinal no comportamento dele que pudesse ter alertado alguém? Bom galera, eu vi esse vídeo, e sobre a Irina, eu só posso dizer que ela estava no lugar errado e na hora errada, pois o jeito que ele atacou a garota, não teria como ela prever isso, virada de costas para ele. Mas quem estava de fora, ou quando a gente revê o vídeo, dá pra
perceber que o cara está agindo um pouco estranho, inquieto, como se estivesse ansioso. Mas agora é fácil de olhar e notar alguns detalhes que podiam parecer um pouco preocupantes. Mas eu te pergunto, qual foi a última vez que você entrou em um transporte público e ficou prestando atenção em alguém ao seu redor? Geralmente, cada um quer seguir a sua vida e só descansar depois de um dia de trabalho cansativo, né? Então, é improvável que a gente percebesse alguma coisa de errado, principalmente quando estamos com o celular na mão, distraídos ouvindo alguma música ou podcast. E ainda por cima, ninguém espera que vai ser atacado em um ambiente com mais pessoas, né, galera? Aquilo que aconteceu foi simplesmente brutal e totalmente gratuito. Mas se ao menos o trem estivesse cheio, teria ainda mais gente para perceber o que aconteceu, e quem sabe agisse antes que o pior chegasse, porque esse também é um ponto importante. No vídeo a gente consegue ver que o criminoso caminhou tranquilamente com o canivete na mão, deixando um rastro por onde ele passava, só que ninguém fez nada para impedi-lo. Então não é só a questão de perceber o perigo, também tem a questão de como a gente reagiria numa situação dessas. Se você estivesse lá, o que você faria? Tentaria ajudar ou ficaria paralisado? Eu só digo uma coisa, galera, na Carolina do Norte tem porte de arma aberto. Eu não sairia de casa sem uma arma. Eu não posso falar exatamente o que eu faria, mas com certeza eu estaria armado. E é pra isso que serve uma arma, porque não é uma decisão simples, já que quando um agressor está armado, mesmo que seja só com uma lâmina, cada decisão é um risco enorme. Por isso não tem uma resposta certa. Cada pessoa imagina uma reação, mas a verdade mesmo é que ninguém sabe como agiria até viver algo parecido, algo que eu espero que ninguém que esteja vendo o vídeo precise vivenciar. Por enquanto, a investigação oficial continua juntando tudo para entender exatamente o que levou o cara a atacar, porque ainda tem a questão de saúde mental, e isso abre um leque de interpretações e julgamentos. E eu só espero que os responsáveis por deixar esse cara sair 14 vezes da prisão também sejam julgados nesse processo. Mas de qualquer forma, é assustador pensar que um quadro de transtorno psicológico, sem tratamento ou acompanhamento adequado, possa ter levado a um ato tão brutal. Ao mesmo tempo, isso não diminui a gravidade do crime, nem a dor da família da vítima que deixaram o seu país para fugir da violência, só para acabar encontrando com ela em um trem americano. Só que também tem grupos de direitos civis que levantaram a suspeita de que poderia ter sido um crime de ódio, por conta da Irina ser uma refugiada ucraniana, mas até agora a única coisa que pode ser considerada uma prova é a fala do sujeito, dizendo que pegou a garota branca. E com a situação atual do mundo, é impossível não pensar nessa chance. E tudo isso leva a uma reflexão maior sobre o transporte público, porque muita gente depende dele todos os dias. Mas será que realmente é um lugar seguro? Quem sabe agora terá que ter a presença de seguranças em horários de menor movimento, ou até mesmo as pessoas usarem menos vagões para não ficarem vazios dessa forma, porque pode ser que isso tivesse ajudado a jovem a não perder a vida. Porque além disso, o De Carlos podia não ter parado só na Irina, e se esse maluco tivesse saído por aí atacando todos do trem, como é que alguém iria conseguir impedi-lo? E esse caso está virando algo gigantesco lá fora, galera. Murais com o rosto da Irina estão sendo pintados por todo o país, pois o próximo caso que eu vou falar acabou tomando os holofotes da mídia, e por isso muitas pessoas estão se esforçando para que ninguém se esqueça da Irina Zarutska. E tudo isso aqui fica muito pior quando você descobre que, por ironia do destino, a garota apoiava o movimento Black Lives Matter. Bom, galera, antes de falar sobre esse caso aqui, eu acho que eu preciso deixar um disclaimer. Eu não possuo um lado político, galera. Eu acho que todo mundo deve pensar racionalmente sobre as coisas e decidir se aquilo ali é certo ou não. E que nós podemos mudar de opinião e entender melhor cada situação com um bom diálogo. Dito isso, se você acha normal as pessoas serem assassinadas por suas ideias, procure repensar os seus princípios, galera. Pois o diálogo é a maneira de resolver muitos problemas da vida. E achar que alguém que discorda de você deve morrer não chega nem perto de ser normal. E bom, para entendermos melhor esse próximo caso, a gente precisa contextualizar um pouco. Então vamos começar quando Charlie Kirk não foi aceito em uma universidade no Texas. E isso foi um dos motivos para decidir seguir por um outro caminho, abandonando completamente aquela ideia de que nós temos que terminar a escola e depois ir para a faculdade. E o Charlie Kirk decidiu que ele iria para as faculdades, só que de uma forma diferente. Ele ia até lá para debater com os alunos, fazendo algo que teve um hype imenso, que era sentar numa cadeira, debater com as pessoas e esperar que elas ganhassem dele no argumento. Como isso deu muito certo, ele decidiu fundar a organização chamada Turning Point e recebeu o apoio de vários empresários para isso. Assim, só com 18 anos, em 2012, ele já era o porta-voz de uma galera, e com o passar dos anos, a sua popularidade cresceu bastante, o suficiente para conseguir apoio até mesmo do presidente Donald Trump. Então, em 2025, ele recebeu um convite da Utah Valley University para fazer um evento nos moldes que ele sempre fez, de debater com os alunos. E para vocês entenderem melhor como é que funcionavam esses eventos, galera, o Charlie Kirk era um ativista conservador norte-americano. O
cara não era um extremista como muitas mídias estão colocando, e é aquilo que eu falei antes, independentemente do que o cara fale, ele não merecia ser assassinado por isso. Charlie chegou com a sua equipe pouco antes das 11 da manhã, fez algumas checagens rápidas no local, trocou algumas instruções breves com o pessoal do som e ficou num canto organizando os temas que poderiam surgir. E então o evento teve início com cerca de 3.000 pessoas, e ele começou agradecendo o convite, disse que adorava o ambiente universitário, e tudo continuou normalmente, até que por volta de 12h20, o Charlie estava no meio de um debate, quando de repente, um disparo vindo de um telhado, a mais ou menos 180 metros, atingiu em cheio o seu pescoço. Essa foi a última foto dele ainda com vida. Em milésimos, o clima mudou de descontração para medo, com várias pessoas correndo desesperadas, buscando algum abrigo para se proteger do atirador, enquanto o cara que puxou o gatilho já estava indo embora. E esse disparo não foi coisa de principiante. Atingir um alvo de tão longe assim não é uma tarefa fácil, tanto que vocês devem se lembrar que o próprio Trump sofreu um atentado, onde o disparo pegou de raspão, e no caso do Charlie, ele não resistiu, sendo declarado sem vida logo depois de chegar no hospital. Mas algumas fontes, e eu mesmo também acho que ele perdeu a vida no local, e eu não posso colocar o vídeo aqui pra vocês porque as imagens são perturbadoras, mas eu posso dizer que assim que foi atingido, o cara apagou completamente, e é uma cena extremamente pesada de assistir, galera. Eu fiquei com esse vídeo a semana inteira na minha cabeça. Não demorou muito para que conseguissem descobrir o local do disparo, e vendo as câmeras, conseguiram imagens do suspeito. Com essa imagem, começaram a anunciar recompensas, o que fez a caçada pelo atirador ganhar manchetes, enquanto as pessoas ficavam se perguntando como uma coisa dessas foi acontecer. Mas a verdade é que esse tipo de ataque não é algo fácil de prever, ainda mais quando o criminoso age à distância, planejando tudo de um ponto estratégico, como foi o caso do atirador do Charlie. E como estavam em uma universidade, também fica difícil controlar quem entra e quem sai. O que muitos especialistas em segurança vêm debatendo é que eventos com figuras públicas, ainda mais em ambientes abertos, precisam de um protocolo de segurança mais rígido, e isso vale para qualquer lado político. E sim, galera, eu vou me repetir bastante, mas independente do seu lado, mesmo que as suas ideias sejam atrocidades, você precisa ser investigado pelo que fala, e aí julgado, e se realmente o que você falou é um crime, aí sim ser preso. E hoje em dia, mesmo que um evento seja pacífico, que a pessoa seja adorada por parte do público, sempre existe a chance de alguém com raiva, ideologia radical ou simplesmente desequilíbrio emocional resolver agir de forma violenta. E infelizmente, no mundo que vivemos hoje, esse tipo de risco precisa ser considerado com antecedência. No caso da palestra do Charlie, por exemplo, muita gente se perguntou por que não havia uma barreira visual impedindo a visão direta dos prédios, ou então por que não teve uma varredura com antecedência nas janelas ao redor do campus, principalmente nos andares mais altos. Isso até parece exagero quando a gente fala assim, afinal o cara só estava conversando com pessoas. Mas depois que algo tão brutal acontece, fica claro o quanto cada detalhe faz diferença, porque nos últimos anos, o número de ataques políticos e ideológicos aumentou bastante. Isso não é exclusivo dos Estados Unidos, é só um reflexo global de um mundo cada vez mais polarizado, onde o debate vira ofensa, a ofensa acaba virando violência. O próprio Charlie Kirk falava, quando paramos de falar, é que a violência acontece. E é exatamente isso que acontece, galera. Muitas pessoas hoje em dia são obrigadas a tomar um lado político, então obrigatoriamente você precisa odiar um lado e amar o outro, não existe meio termo. Mas voltando ao evento, talvez a resposta seja em criar áreas seguras de verdade, com detectores de metal, rotas de fuga bem sinalizadas, presença de seguranças treinados e quem sabe até mesmo drones fazendo uma varredura aérea em eventos abertos, para analisar riscos dos arredores ao vivo. E até o momento da gravação desse vídeo, ainda não houve um julgamento, mas já tem um forte suspeito. O nome dele é Tyler Robson, um jovem de 22 anos, natural de Utah, que foi identificado como o atirador e acabou sendo preso no dia 11 de agosto, depois de mais de 30 horas de buscas intensas. Mas não foram as autoridades que conseguiram rastrear e encontrar ele. O que aconteceu foi que o próprio pai do Tyler viu as imagens divulgadas pelas agências federais e reconheceu o filho. Então ele o confrontou exigindo respostas, e foi nesse momento que o Tyler acabou confessando. Então o pai contou tudo a um amigo da família, para desabafar ou quem sabe pedir algum conselho do que fazer. Então o amigo entrou em contato com as autoridades, e foi a partir daí que as equipes de busca conseguiram localizá-lo e fazer a prisão. E o mais chocante é que esse não parece ter sido um ato impulsivo, porque segundo os investigadores, o cara vinha demonstrando um comportamento cada vez mais radical político nos últimos anos, principalmente após o início da polarização intensa entre os partidos e figuras públicas. Algumas pessoas próximas afirmaram que ele chegou a desenvolver uma obsessão por discursos considerados perigosos e ofensivos. E como o Charlie Kirk tinha um estilo provocador e alinhado à direita conservadora, ele acabou virando o centro da obsessão desse maluco.
E um parente ainda disse à polícia que um dia antes do atentado, o Tyler teria comentado algo como: esse cara espalha o ódio e merece ser calado, o que foi tratado como um possível indicativo de premeditação, mesmo que os investigadores ainda estejam buscando mais provas que confirmem o planejamento detalhado do crime. Parece até que acharam alguma coisa no Discord dele assumindo a autoria antes mesmo de ser preso, mas até esse momento nada está completamente certo. E por mais que tudo esteja em fase inicial, o que já ficou claro pra muita gente é o tamanho do buraco onde a gente está se enfiando como sociedade, porque não é normal um garoto de 22 anos acreditar que a única maneira de se posicionar politicamente é finalizando alguém. É o sinal de que algo deu muito errado com a gente, e isso não é uma defesa nem de um lado nem do outro. O extremismo é um caminho perigoso, independente do lado, mas ainda tem muitos detalhes sendo investigados, como o histórico mental do Tyler, se teve alguém que o influenciou ou ajudou, e principalmente se ele agiu sozinho ou estava sob influência de algum grupo. Agora a universidade cancelou todos os eventos futuros, instalou bloqueios nas entradas principais e anunciou a criação de uma comissão interna para revisar os protocolos de segurança. Esse próximo caso é bem pesado, ele tem áudios que podem facilmente tirar o sono de vocês à noite, então não venham reclamar depois, hein? Era uma quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2003, a noite estava fria, mas dentro do The Night Station Club, em Rhode Island, nos Estados Unidos, o clima era de empolgação com a apresentação marcada da banda hard rock Great White, que tinha sido muito famosa nos anos 80, e que estava prestes a tocar ali. Só que esse clube não era uma mega casa de shows, mas mesmo assim suportava cerca de 400 pessoas, e como rola em vários lugares, a realidade era outra, e é estimado que 462 pessoas estavam lá nesse dia. Então o show começa, e logo na primeira música, a pirotecnia lançou faíscas que alcançaram a espuma acústica nas paredes e no teto do palco. Só que não era qualquer tipo de espuma, ela era de poliuretano, um material barato e super inflamável. Então, em questão de segundos, o que era para ser uma noite divertida para um monte de gente, virou um verdadeiro terror. E o que torna tudo ainda mais sinistro é que tinha um cara chamado Brian Butler, que estava lá gravando uma matéria sobre segurança em boates, sem saber que registraria uma das maiores tragédias em tempo real. No vídeo dá pra ver o público curtindo, quando de repente o fogo começa, e pra muita gente, isso era tudo parte do show. Só que não demorou para a própria banda perceber que algo estava muito errado. A música para, e o vocalista diz: "Uau, isso não é bom." E logo depois, os músicos deixam a casa de show pela saída próxima ao palco. Nessa hora, algumas pessoas já perceberam que tem coisa muito errada, e tentam sair pelo mesmo lugar onde os músicos foram, mas o segurança impede, dizendo que lá é só para os membros da banda. E isso foi a pior decisão que o cara podia ter tomado nessa situação, porque quando o palco todo fica tomado por fogo e a fumaça começa a tomar conta de tudo, as pessoas entram em desespero e tentam fugir todos pela mesma saída. Dá até pra ouvir uma mulher gritando e chorando procurando pelo marido. E um outro grande problema é que a espuma de poliuretano, além de ser inflamável, quando queima, libera essa fumaça escura sufocante e carregada de monóxido de carbono e cianeto, um veneno que finaliza em alguns minutos. E então acontece o que os especialistas chamam de flashover, que é quando todo o material inflamável de uma área fechada entra em combustão ao mesmo tempo por causa do calor. Então agora, tudo está pegando fogo, o que deixa todos ainda mais desesperados. Mas como o Brian estava perto da saída principal, nessa hora ele já tinha conseguido sair, e continuou gravando do lado de fora, vendo como as coisas estavam ruins, porque o fluxo de pessoas era tão grande, tentando sair pelo mesmo lugar, somado ao fogo, que as pessoas acabaram ficando presas. Então ele corre até o que chamam de câmara do sol, que é tipo uma salinha de descanso, e chuta uma das janelas, para que algumas pessoas consigam sair por ali, mesmo que a maioria ainda insistisse na porta principal. Mas isso é uma coisa que não tem como julgar, porque o instinto às vezes pode ser traiçoeiro demais, e faz com que quando a gente entre em pânico, tente repetir os últimos movimentos conscientes. Então se entraram por ali, é por ali que queriam sair. Pouco mais de 2 minutos depois que tudo começou, alguns sobreviventes conseguem saltar pelas janelas, mas para muitas pessoas já é tarde demais, e nos próximos minutos, tudo que é possível ouvir são gritos de dor e medo.
Às 4h56, o Brian dá a volta pela lateral da boate e encontra a porta de saída por onde os músicos escaparam e grita perguntando se ainda tem alguém ali dentro, mas as chamas já tomaram conta de praticamente tudo. Todos já sabiam que o resultado tinha sido terrível, e quando os bombeiros finalmente conseguiram apagar o incêndio, começaram a procurar pelas pessoas. Na entrada e no corredor da frente, encontraram 31 corpos amontoados, e mais 9 estavam do lado de fora do corredor. Na câmara do sol, 18 pessoas tinham perdido a vida. Havia mais uma na pista de dança, 3 no bar principal e 9 entre a cozinha e os fundos. Na própria cozinha, encontraram outro corpo, enquanto outros 10 estavam perto do refrigerador. Talvez tenham tentado buscar abrigo contra o fogo por ali, mas não conseguiram. No escritório, tinham mais 4 vítimas, e 3 foram encontradas no banheiro, e na saída mais 11 corpos. No total, 100 pessoas perderam a vida e 230 ficaram feridas, o que é um cenário extremamente triste e pesado, e ter uma filmagem completa de cada minuto disso é ainda mais perturbadora. E pensar que a porta principal acabou virando uma armadilha para muitas pessoas é ainda mais triste. Só que as outras portas de emergência não estavam bem sinalizadas, e em meio à fumaça e ao pânico, ninguém conseguiu encontrar elas com facilidade para poder escapar desse destino terrível. E se a boate tivesse sprinklers, aqueles chuveirinhos automáticos de incêndio, o desfecho seria outro. Alguns especialistas chegaram até a fazer simulações de computador e concluíram que esse sistema anti-incêndio teria controlado o fogo logo no início, o que faria a fumaça não espalhar tão rápido e daria tempo de todo mundo sair dali. Mas no meio de tudo isso, tem uma história que é simplesmente inacreditável. Lembra que eu falei que as pessoas se amontoaram na entrada? Um dos que estavam lá era um jovem chamado Raul Vargas, que acabou tropeçando e caindo. Como as pessoas estavam pisoteando umas às outras, ele se encolheu o máximo que conseguiu e graças a isso, todas as outras pessoas que estavam por cima dele acabaram servindo como uma barreira para protegê-lo do incêndio, e graças a isso ele conseguiu sobreviver. Na entrevista, o Raul comenta primeiro sobre ouvir gritos sem parar, até que aos poucos, esses gritos foram silenciando. I could feel the people and the pressure building up on me. And it was just the bodies getting piling one on top of another, just trying to get out. I said, oh my God, I don't want to die like this. And what about the people who were on top of you and around you? That's the part that was really, really troublesome. They were just screaming in pain and, you know, from anger, it turned to fear. You can sense the change. You can feel the change in their voices. I just heard people screaming in pain and crying, and that went on for about maybe 20, 30 minutes. And then eventually they started, you know, dwindling down. They started quieting down, and before you know it, it was quiet. That's when I realized a lot of these people are dead. É uma situação extremamente pesada, e essa tragédia por si só é horrível, mas tem uma coisa que o mundo inteiro podia tirar de lição para o que houve, que é não fazer espetáculos com fogo em um lugar fechado. Não vamos cometer o mesmo erro que o The Station Night Club. E por mais infeliz que tenha sido essa tragédia, ela poderia ter servido de aprendizado, mas infelizmente algo extremamente parecido aconteceu aqui no Brasil, mas em uma escala ainda maior. E eu tenho certeza que alguns de vocês sabem que eu estou falando da Boate Kiss em 2013, que teve quase a mesma combinação de erros: pirotecnia, material inflamável, superlotação e saídas ruins. Só que lá foram 242 pessoas que perderam a vida. Mas por mais incrível e trágico que pareça, agora em 2025 mesmo já aconteceu algo parecido, quando em 16 de março um incêndio começou na Boate Pulse, na Macedônia do Norte, justamente por causa da pirotecnia. O fogo resultou em 59 pessoas perdendo a vida e deixou mais de 150 feridas. E isso é pra vocês verem que, independentemente do quão seguro o lugar pareça estar, é sempre bom estar precavido com algumas coisas. Então da próxima vez que você entrar em uma casa de shows, dê uma olhada nas saídas de emergência, repare se elas estão desobstruídas, se a sinalização é clara, pois é sempre bom ter um cuidado extra. E de todas essas tragédias, os sobreviventes carregam cicatrizes emocionais, como transtornos de estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, e alguns nunca mais entram em locais fechados cheios de gente, pois às vezes eles podem te levar a finais bem pesados. Como conta esse comentário no vídeo do YouTube onde está a gravação do incêndio na T-Station, que é o seguinte: esse incêndio tirou a vida do meu irmão, ele sobreviveu naquela noite, mas ao longo dos anos, isso o assombrou, ele causou estresse pós-traumático. Ele acabou perdendo a batalha em julho de 2022. Eu sinto muito a falta dele todos os dias. Descanse em paz as vítimas daquela noite e as vítimas que sofreram anos depois. E aí vem a grande questão: quem foi responsabilizado por isso? A justiça, no caso da The Station, deixou a sensação de que nem tudo foi feito da forma certa. Os irmãos Michael e Jeffrey Derderian, donos da boate, e Daniel Biechelli, gerente da banda que acionou a pirotecnia, foram a julgamento. Todos eles receberam 15 anos, mas acabaram cumprindo só entre 2 e 3 anos com acordos, o que pra muita gente pareceu pouco. E o que você acha? Eu acredito que muita gente deveria ter sido investigada, desde a fiscalização até a aprovação do uso de pirotecnia dentro da casa, e que a responsabilidade não deve ter caído só em 3 pessoas, e que ainda por cima tiveram penas muito curtas.
A gente costuma associar aeroportos a viagens de férias ou compromissos importantes, mas às vezes, atrás da normalidade de um voo de rotina, pode estar uma das maiores tragédias já registradas na história da aviação. E é justamente isso que aconteceu no dia 25 de maio de 1979, quando o American Airlines voo 191 decolou do aeroporto de O'Hare, em Chicago, rumo a Los Angeles. O avião responsável por esse voo era o McDonnell Douglas DC-10, uma das aeronaves mais modernas da época, com a capacidade para quase 300 passageiros. Mas desde o seu lançamento, o modelo já tinha algumas manchas no seu histórico, com questões de design, falhas em sistemas hidráulicos e outros problemas técnicos, que levantavam críticas, mesmo que a companhia e os fabricantes garantissem que era seguro. E às 15h02, o voo 191, que estava com 258 passageiros e 13 tripulantes, começou a sua corrida pela pista, e não tinha nada de errado até esse momento. Mas em menos de 30 segundos após a decolagem, uma coisa terrível aconteceu. O motor da asa esquerda simplesmente se soltou da estrutura e se desprendeu do avião. E isso não foi algo que só contribuiu para a perda de potência, porque quando o motor caiu, ele arrancou junto parte dos sistemas hidráulicos e danificou parte da asa. Isso fez com que o sistema de flaps e slats, que são peças fundamentais para manter a sustentação em baixa velocidade, deixasse de funcionar corretamente. O resultado disso foi que a asa esquerda perdeu a sustentação e começou a cair, enquanto a direita ainda tinha sustentação normal. Na cabine, o capitão Walter Lux, o primeiro oficial James Dillard e o engenheiro de voo Alfred Udovic perceberam na mesma hora que tinha alguma coisa errada e ainda conseguiram se comunicar com a torre, mas a situação era grave demais. Os pilotos tentaram a todo custo manter o avião firme e chegaram até a conseguir subir cerca de 90 metros, só que a aeronave não tinha como se sustentar, e foi aí que o avião entrou em um movimento chamado de roll, uma inclinação lateral cada vez mais difícil de controlar. Foi nesse momento que essa imagem foi tirada, com menos de 2 minutos após a decolagem, onde a gente consegue ver que realmente a asa esquerda está sem um motor. Eram 15h04, quando o American Airlines 191 caiu em um campo aberto próximo ao aeroporto e deslizou, destruindo tudo em seu caminho, fazendo os destroços atingirem um parque de trailers, o que acabou tirando a vida também de outras 2 pessoas que estavam trabalhando no local. Além disso, o impacto foi tão violento que o combustível explodiu em uma bola de fogo, que deu para ver a quilômetros de distância. Essa tragédia ceifou a vida de um total de 273 pessoas, que não tiveram chance alguma de sobrevivência, mas ainda tem algo mais pesado nisso tudo. Esse avião tinha uma câmera posicionada na cabine dos pilotos, que transferia as imagens da frente do avião para a tela dos passageiros, ou seja, é provável que a maioria deles tenha assistido a aeronave se aproximar do chão sem ter nada que pudessem fazer. E como é de se imaginar em uma tragédia dessa magnitude, em poucas horas, o acidente já estava nos jornais e nas televisões do mundo todo, com famílias desesperadas lotando os balcões da American Airlines em busca de informações, mas não tinham como ter sobreviventes. Então imagine só como deve ter ficado a cabeça de quem tinha acabado de deixar alguém no aeroporto, desejando uma boa viagem, e de repente recebe a ligação de que aquele avião nunca chegou ao destino. E como tudo foi tão rápido, é capaz de que algumas pessoas nem terem deixado o aeroporto quando receberam a notícia. E já aconteceram vários acidentes de avião, e nenhum foi igual a esse. Todas as pessoas que são apaixonadas pela aviação sempre defendem que esse é o meio de transporte mais seguro do mundo. Então, como é que um motor simplesmente se desprendeu da asa? Sem dúvida, muita gente deve ter se perguntado a mesma coisa sem conseguir entender. E bom, a Junta Nacional de Segurança no Transporte, ou NTSB dos Estados Unidos, abriu uma investigação, e naquele momento, eles nem ainda sequer sabiam que a causa do acidente tinha sido a perda do motor. Então os engenheiros e investigadores tiveram que ir até os destroços espalhados e se ver diante daquele cenário de fuselagem despedaçada, assentos carbonizados, partes retorcidas de alumínio e pessoas irreconhecíveis. Mas 2 dias depois, estava estampada na capa do jornal a foto que eu mostrei pra vocês, e que tinha sido tirada por Michael Laughlin, que na época trabalhava para o Chicago Tribune, e estava em um ponto de observação próximo do aeroporto, tirando fotos, sem nem imaginar que ela seria um registro de um acidente terrível. Assim, não demorou para que logo encontrassem o motor número 1, metros antes do ponto de impacto. Enquanto isso, muita gente achava que o avião tinha colidido com alguma coisa logo depois de decolar, talvez um pássaro, ou até um avião menor que estivesse na rota. Mas também teve uma galera que começou a achar que poderia ter sido uma explosão dentro do próprio motor, como se alguma falha tivesse provocado uma espécie de estouro interno, que arrancou o motor da asa. E alguns moradores próximos ao aeroporto juraram ter ouvido um barulho parecido com um estouro de bomba, fazendo as pessoas pensarem se podia ter sido algum atentado. Mas nada disso batia de verdade com a cena encontrada, porque o motor não explodiu, ele simplesmente se soltou com um pedaço enorme da asa junto, como se tivesse sido arrancado de uma vez só. A princípio, a suspeita foi de algum defeito de aplicação no pylon, a peça que conecta o motor à asa, mas conforme a análise avançou, uma verdade bem mais problemática começou a aparecer. O que a NTSB descobriu foi que a própria American Airlines, na tentativa de economizar tempo e dinheiro, tinha adotado um método alternativo para a manutenção dos motores do DC-10. O procedimento recomendado pela fabricante era remover o motor primeiro e depois o pylon, usando equipamentos específicos, só que isso exigia tempo, mão de obra especializada e paradas mais longas da aeronave
aeronave. Então a empresa decidiu usar um método diferente. Em vez de separar o motor e o pylon, eles removiam os dois juntos, utilizando uma empilhadeira para segurar eles, como vocês podem ver na animação aí do vídeo. Isso acelerava muito o processo, mas criava um risco enorme. Qualquer movimento errado da empilhadeira poderia gerar trincos microscópicos no pylon, enfraquecendo a sua estrutura. E galera, nós estamos falando de uma coisa com 109 toneladas vazia, e até hoje tem gente que não consegue entender como é possível algo tão pesado assim sair do chão. Mas aí vai essa empresa e resolve brincar com a sorte, ou melhor, com a vida das pessoas, porque foi exatamente isso que aconteceu. Durante manutenções anteriores, fissuras foram causadas no pylon do motor número 1, e essas fissuras cresceram até o ponto em que no voo 191, a peça simplesmente cedeu, e o motor se desprendeu. E aí quando a descoberta do motivo aconteceu, começou aquela guerra de acusações. Primeiro, a American Airlines tentou argumentar que o método de manutenção era seguro, e que a falha poderia estar no design do DC-10. Já a empresa McDonnell Douglas, o fabricante do avião, se defendeu dizendo que nunca tinha autorizado esse tipo de procedimento, e que o manual oficial era claro. Até a FAA, a Administração Federal de Aviação, foi criticada também, porque tudo é fiscalizado. Então como é que um procedimento não recomendado oficialmente pode ser aplicado sem fiscalização adequada? Isso só mostrou que os problemas não eram tão simples, e a culpa não era de um só, mas sim das falhas de manutenção da American Airlines, junto com a falta de fiscalização da FAA. E quando uma coisa tão absurda assim acontece, abala muito a indústria da aviação, e é justamente esse um dos motivos para precisar ser tão seguro, porque qualquer detalhe, por mais bobo que pareça, pode custar a vida de várias pessoas de uma vez só. Por isso a tragédia do voo 191 acabou com a confiança no DC-10, e durante meses, várias companhias aéreas tiveram que suspender os voos com esse modelo. A própria FAA chegou a proibir temporariamente a operação da aeronave, até que inspeções fossem realizadas. E mesmo depois de melhorias e anos de operação, para muitos passageiros voar nesse tipo de avião trazia medo, apesar de que com o tempo, as estatísticas tenham mostrado que depois das correções, ele voltou a ser tão seguro quanto outros aviões comerciais. Mas me diz aí, você teria coragem de voar nesse avião, sabendo que bastava alguém querer economizar uma grana para acabar se enfiando em uma caixa de aço mortal? Atualmente, podemos dizer que o DC-10 se aposentou em 2014 de transportes de passageiros, e agora serve como só avião de carga e militar, mas mesmo assim são poucas unidades que ainda estão ativas. Fala galera, qual dessas histórias você achou a mais perturbadora? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.